Olá, pessoal do Giro Copa, boa noite, tudo bem com vocês? A gente está aqui hoje, vamos conversar com um amigo aí, com Cristiano Lopes, vereador aqui de Jundiaí, né? Cuida um pouquinho do esporte aqui da cidade também, empresário, já foi aí piloto de motocross, né? Então a gente vai bater um papo bem legal, vai conversar um pouquinho sobre futebol com ele aqui também, time que ele torce, enfim, se ele gosta ou não. Cristiano, obrigado por você estar aqui. Sei que a sua agenda aí, né, pré-campanha eleitoral também deve estar uma loucura, uma correria, mas eu agradeço aí o espacinho que você teve aqui com o Giro Copa, desde quando a gente conversou pela primeira vez aí. Muito obrigado e um prazer te receber aqui no Giro Copa, tá bom? Obrigado, Luan. Eu que agradeço o convite, parabenizo aí por essa iniciativa de ter um canal aí voltado ao esporte, Giro Copa. Fico feliz de poder participar com o seu público, poder trazer um pouquinho da nossa história de esporte, poder comentar um pouquinho da nossa cidade, enfim, fazer com que as pessoas também possam interagir com a gente aí ao longo do programa. Muito obrigado pelo convite, viu, Luan? Maravilha, eu que agradeço. Vamos lá então para a gente começar o nosso bate-papo. Cristiano, eu queria que você falasse um pouquinho, se apresentar, né, para as pessoas assim, como você começou a sua carreira, como você foi para a política depois, como você acabou se envolvendo com o esporte, né? Conta um pouquinho para nós. Vamos lá, vamos resumir isso aí para poder todo mundo ficar sintonizado aí quem é o Cristiano Lopes, né? Bom, eu sou nascido aqui em Jundiaí, morei minha vida toda por aqui, desde os meus pais, comerciantes da cidade de Jundiaí, né? Nossa empresa vai completar esse ano 63 anos de história aqui na cidade, e toda a minha vida ela foi meio construída em cima do esporte através do motocross. Sempre fiz muitos esportes, muitas modalidades, mas a minha profissão mesmo foi ser piloto de motocross desde os meus 15 anos de idade. Comecei com 14, mas logo com 15 para 16 anos me profissionalizei, e a partir de lá começou toda uma história, né? São 34 anos de carreira, e dentro desses 34 anos fui muito feliz, muito assim, atingi todos os objetivos que foram colocados no meu caminho esportivo, né? Conquistei 18 títulos estadual, fui 5 vezes campeão nacional, fui campeão sul-americano, latino-americano, foram 23 anos como piloto Honda, sempre correndo também pela fábrica, pela IMS, que hoje é a maior fábrica de produtos off-road da América Latina, e até hoje eu tenho um vínculo com eles. Então é uma história bastante vitoriosa dentro do esporte. E fico feliz de sempre ter honrado aqui a nossa cidade, a nossa região, sempre levando aí o nome de Jundiaí e toda a nossa região para o Brasil, o mundo afora, porque competi 3 vezes a Copa do Mundo do motocross, fui representante do Motocross Nações por 3 edições, uma no Brasil, uma na Inglaterra e também uma na Bélgica. Então, essa história do esporte, ela começou bem cedinho, e fui parar agora, recentemente, tem 3 anos só que eu parei, logo no início da pandemia, e, acabei me afastando, então, das pistas, e já se misturando aí com a minha vida pública, de empresário, enfim, aí começou toda essa loucura que hoje a gente vai no dia a dia nosso. Que bacana, cara, show de bola. E conta para nós, como que surgiu essa paixão pelo motocross? Já tinha, por exemplo, seus pais já eram dessa veia do motocross? Como que surgiu essa paixão? Não, você falar do meu pai em motocicleta há 40 anos atrás, ele falava que se um dia o filho dele tivesse uma moto, ele deserdava. Para você ver o tamanho que era o medo, né? Aquela sensação do perigo da motocicleta. E através desse medo que meu pai falou: bom, já que você quer uma motocicleta, então você vai para as pistas. Lá você vai ter equipamento, lá você vai estar no circuito fechado, tudo. Mas Jundiaí, região, sempre teve uma tradição muito grande em cima do esporte, principalmente do enduro de velocidade, por causa da nossa Serra do Japi. Naquela época a serra era aberta, existiam muitas estradas de linheiros, né? Então a galera de Jundiaí, de toda a região, me lembro muito de Arenu, Itatiba, Campo Limpo, Várzea Paulista, Itupeva, Louveira, Cabreúva, essas cidades que hoje faz parte, inclusive, da região metropolitana de Jundiaí, são cidades que tinham muitos pilotos
e todos eles faziam parte das trilhas, né? Então a gente circulava muito por essas regiões e Jundiaí sempre foi muito forte, teve bons resultados com vários pilotos que se destacaram, tanto no off-road quanto também no moto velocidade. Nós tivemos vários pilotos aqui de moto velocidade, no carro, no Stock Car, no kart, enfim, tivemos pilotos que se destacaram na velocidade. E isso também acabou incentivando. Meu irmão brincava de trilha, fez várias competições, meu primo, meus amigos mais velhos, principalmente os ligados ao meu irmão, que gostavam da competição do enduro, de velocidade. E Jundiaí sempre foi uma cidade que respirou o esporte off-road. E eu, naturalmente, cresci no meio dessa galera, eu era o mais novinho de todos, e fui, então, comecei com 6 meses, eu fui para as trilhas, fiz um ano de campeonato, e depois já fui diretamente para o motocross. Em 1990, eu participei já do Campeonato Paulista, meu pai comprou a motocicleta e fomos para a pista, e eu fui, nesse primeiro ano meu, fui campeão da maior categoria do motocross, fui campeão paulista da categoria 250 na época. E aí, no ano seguinte, eu já fui contratado pela Honda, e aí fiquei praticamente a minha vida toda lá com a Honda, com a WV Race, depois se transformou na IMS, que, como eu disse, hoje é uma das maiores empresas voltada ao mundo off-road de equipamento de segurança para piloto. E aí começou Que bacana. Você falou de trilha, né? Meu pai chegou a fazer umas trilhas também. Antes a serra era aberta mesmo. Então Sim. O pessoal fazia trilha lá. Meu pai chegou a fazer trilha lá, eu era pequenininho também. Eu lembro ele, assim, lembro vagamente ele falando, né? Mas ele comenta. Ele também chegou a fazer umas trilhas lá. Realmente, aqui na região ainda é forte, mas nesse tempo aí que você comentou aqui, era bem forte, né? Era um volume de motocicleta, assim, muito grande. Para você ter uma ideia, até para quem conhece um pouco aquela região da Serra, principalmente a região da Malota ali, eu participei ali de várias provas que saíam da própria Malota, né? Que hoje é um bairro fechado, mas ali tinha uma largada que aí sim ia para dentro da serra, tinha todas as estradas que já usavam, né, para o corte da lenha. Então ia até Cajamar, voltava, tudo por trilha, ia até Cabreúva, voltava, enfim, tinha uma ligação com toda essa região aí das cidades vizinhas, né? Então sempre teve, assim, estou falando de mais de 1.000 pilotos, é muita coisa, era muito forte realmente nessa década de 80 e 90, foi muito forte. Que bacana, show de bola. Deixa eu te entrar numa outra situação, né? Porque, assim, às vezes as pessoas falam assim, o cara é um atleta aquilo, a sua história, né? Um atleta de alto nível, né? E, às vezes, porque, assim, linkar um pouquinho com o futebol, né? Por exemplo, às vezes as pessoas imaginam atleta de alto nível, eles imaginam futebol, imagina o cara ali do atletismo, enfim. Mas eu queria que você falasse da preparação do piloto, assim. Tem que ser uma preparação tanto quanto forte, igual um jogador de futebol, um corredor, um tenista, porque, assim, além do risco de acidente, que é muito maior, né? Todo esporte radical, ele exige um pouco mais de atenção pelo risco que ele acaba provocando dentro de uma competição. Mas o futebol, se você analisar o futebol da geração lá dos anos 60, 70, ele era um futebol muito mais clássico, com muito mais técnica e não tão preparo físico. Então, hoje, se comparar com o futebol de hoje, claro que a técnica sempre é o grande diferencial do atleta. Mas o preparo físico nos dias modernos, ele faz muita diferença. A força física, ela faz muita diferença no futebol hoje em dia. No motocross, desde sempre, a força física é um fator que faz muita diferença, inclusive para quem tem a técnica. Porque no esporte da moto, eu não consigo em nenhum momento relaxar o braço, eu não consigo em nenhum momento relaxar as pernas, o abdômen, a atenção, a mente focada nas canaletas, nos buracos, nos saltos. Então, não existe esse momento que o futebol permite, ao longo dos 45 minutos do tempo ali,
você dá aquela caminhada, você dá uma respirada, você parar de correr e poder observar a partida. No motocross eu não tenho isso, eu não tenho como em nenhum momento tirar a concentração daquilo que eu estou fazendo ou relaxar algum tipo de músculo que me dê o tempo suficiente para um descanso. Lógico, você tem aquela hora que você diminui um pouco o ritmo, mas eu não posso perder a velocidade. Então, é uma tensão que o físico ele é muito diferente. Eu falo que 70% do meu esporte, do motocross, ele é preparo físico. E o restante você tira na técnica. E a técnica, isso não significa que é só 30% da técnica. A técnica tem que estar sempre superior ao preparo físico. Mas no meu esporte, no motocross, para você ter uma ideia, eu perco 4 quilos numa prova. Então, é um desgaste muito grande. As mãos, elas estouram com bolhas. O corpo ele fica muito duro, rígido, por causa da tensão, dessa pressão que eu te falo que a gente tem que fazer o tempo inteiro. Então, é um esporte que exige físico. Eu tenho algumas cirurgias que eu fiz no antebraço para poder melhorar o rendimento. Eu tirei a fáscia do músculo para que o músculo pudesse, então, ganhar ficar mais mole, como hoje está. Eu não tinha, isso aqui era muito duro, porque o esforço físico é muito grande. Porque além da pressão que você tem que segurar para a moto não te jogar para fora, você tem que ter a sensibilidade de frear, de usar a embreagem, enfim, fazer todo o conjunto de movimentos, né, que faz com que você possa ter condições, firmeza, de ter a sensibilidade de ter o acelerador dominado, mas também a brutalidade da moto querer te jogar para fora, porque são 70 cavalos com um peso de 90 quilos que pesa uma moto. Então, o peso-potência é muito grande. Então, fora buraco, fora poeira, fora o barro, enfim, tudo aquilo que tem o meu esporte, né? É muito, assim, aí, como você falou, a exigência física, mental também, de, né, você tá ali, porque, assim, é muita coisa que pode interferir, né, um buraco, uma pedra, alguma coisa. Como que é, assim, essa preparação, assim, a vida de um piloto, assim, conta para nós, assim, por exemplo, a corrida é amanhã, qual é o preparo um dia antes, conversa com as pessoas, fica mais quieto no lugar, como que é esse bastidor, assim? Eu vejo que todo esporte de alto rendimento, ele nunca faz bem para o corpo. É raro fazer, porque você está sempre trabalhando o excesso, né? Acima do limite do preparo físico. Então, é uma coisa que não é uma coisa saudável para o corpo, né? Porém, é aquilo que a gente se prepara para que o corpo esteja sempre pronto para esses desafios. Então, acho que vida de atleta de alto rendimento, todos têm uma exigência assim muito acima daquilo que se faz no esporte de lazer, no esporte de participação, enfim. O alto rendimento ele é exigente. Mas eu sempre tive assim um preparo físico muito invejado pelos demais amigos, companheiros, pilotos. Isso é uma referência que eu tinha na pista de estar sempre muito bem preparado. Né? Eu tive que fazer essa cirurgia porque eu tinha uma deficiência na primeira bateria. Então, ó, eu disputava em 4 baterias, né? Eu corria 2 baterias de 125 cilindrada e 2 de 250 na nossa época. Hoje já não é mais permitido. Hoje você corre uma ou corre a outra. Não pode mais correr em todas as categorias como eu corria antigamente. Então, eram 4 baterias de 45 minutos cada bateria. Então, era muito exigente, era exigir demais e então o desgaste era muito grande. Mas eu sempre tive um preparo físico muito forte, então eu sofria com essa deficiência minha. Depois dessa cirurgia aqui, eu tive uma melhora muito grande. E a segunda bateria eu sobrava fisicamente. Então eu podia fazer uma largada não tão boa, que eu sabia que eu tinha condições físicas de chegar e disputar ainda as primeiras colocações. Mas a minha preparação ela acontecia ao longo da semana. Eu chegava a treinar em 3 períodos, de manhã, de tarde, de noite. Sempre usei o tênis e o futebol como uma das ferramentas de fortalecimento, de melhoria de concentração. O tênis faz muito isso, né? O futebol me dava muita força física, arrancada, explosão de pequenos
de espaços curtos, né? Isso ajudava bastante, me ajuda bastante, me ajudou. E o tênis, uma concentração muito grande para poder ter esses momentos que eu precisava de uma ultrapassagem, que eu precisava de uma concentração melhor, de fazer uma volta mais rápida. Lógico, a academia era full time, né? Cheguei a treinar em 2 períodos diariamente, muita piscina, muita musculação, né? Logo no período de início de temporada era muito mais intenso, a gente sacrificava mais a musculatura para poder estar mais forte ao longo do campeonato, depois era uma manutenção. Ela não foge muito dos atletas de alto rendimento, todo mundo tem esse trabalho, né? Na sua pré-temporada você exige mais do corpo, depois você faz uma manutenção, aí tem um período de 15, 20 dias de descanso no meio do campeonato, que você faz uma recuperação muscular e volta também para um trabalho mais intenso. E a moto, ela é uma coisa que ela mexe com o corpo inteiro, né? Desde das pernas, por causa para sustentar o corpo travado ali, para que a moto não te jogue para fora, com os braços, com a parte da lombar e subindo até pescoço, né? Por causa do capacete. Então, existe uma movimentação muito grande. Só que tem uma coisa que no meu esporte tem, que a hora que ele te dá esse estresse muscular, que é o que eu sentia, né? Essa fadiga, você é impressionante, você não consegue mais andar. Não é que você não consegue nem passear, porque você não tem força para apertar uma embreagem, você não tem força para acelerar, você acha que está segurando o guidão e no fundo ali está solto, então a hora que você pega um buraco, a mão escapa. Então, você sem essa reação, você não consegue fazer a volta. Você não consegue nem passear no circuito. Então, é muito difícil quando o piloto cansa no motocross, ele conseguir manter ritmo, não dá. É que eu te falei, no futebol, a hora que você cansa, você dá uma passeadinha, dá uma caminhada, você recupera. No motocross, a hora que dá esse estresse, a hora que dá esse cansaço, você não consegue mais acelerar, você não consegue ficar com o seu corpo de pé nos buracos, você não consegue sentar para fazer uma curva, você não consegue fazer a aceleração na hora que precisa e muito menos usar as mãos para fazer a frenagem. Então você não tem força para frear, então você tem que tirar a mão muito antes para poder parar a tempo. Então esse estresse só o motocross tem, nem o moto velocidade te dá esse estresse. O esporte do off-road, principalmente o motocross, ele exige muito disso. Por isso que eu falo que se não tiver preparo físico, você não faz o giro, você não consegue cumprir com o tempo, e aí as pessoas vão falar, pô, mas por que não está freando lá em cima da curva? É porque a hora que o músculo dá a fadiga, não tem como você fazer esse movimento, por isso que a gente percebe quando o piloto está cansado no motocross e quando ele está ainda com muito gás, muito preparado para poder fazer volta a volta, né? Que bacana, cara. Por isso que é legal a gente conversar com diferentes atletas, tanto do futebol como do tênis, de um motocross, porque assim tem aquele bastidor que igual você falou, pô, no motocross não tem como o cara substituir, né? No futebol, pô, tô cansado, o cara pede substituição. Então é muito bacana. Queria que você falasse agora para nós, quando que você falou assim, pô, acho que está na hora de eu parar. O lance de ser empresário começou durante a carreira de piloto ou quando você parou? Conta um pouquinho para nós. É que a Casamário, que é a nossa empresa lá na Avenida Jundiaí, eu falei, ela faz 63 anos. E meu pai, desde pequeno, sempre levou todos os filhos para ficar com ele lá na loja. Então, eu falo, minha mãe era cabeleireira, então muito cedo também, ela tinha lá o seu salão de beleza, e, enfim, trabalhava aqui na região do Vianello, lá na Pitangueiras, né? Meu pai já com a borracharia, desde o começo também muito cedinho lá na Avenida Jundiaí, e a gente sempre viveu junto com ele, né? Meu pai sempre fez com que a gente fizesse parte do processo comercial da empresa. Então, eu, desde os meus 10, 11 anos, já estava na empresa lá, fazendo coisinhas que cabia à minha idade, né? E ali eu cresci, então eu saí, até meus 15, 16 anos, eu fiquei muito lá na empresa, meu irmão, minhas irmãs, cada um fazendo a sua parte, as meninas mais na área administrativa, eu e meu irmão já mais no chão do salão comercial, então montava pneu, balanceava a roda, alinhava, fazia parte dos freios, suspensão. Então, tudo isso, inclusive, me ajudou muito quando eu fui piloto, porque eu também tinha uma sensibilidade muito fácil de, junto com a equipe, achar o melhor rendimento do motor, os problemas que poderiam e apareceram
ao longo da prova, onde a gente precisava mexer, melhorar a suspensão, melhorar freio. Então, eu também ganhei com essa experiência de pequeno lá na loja. Essa experiência me ajudou muito para desenvolver. Eu trabalhei muito com a Pirelli para desenvolver pneu para a Pirelli, desenvolvi muito óleo junto com a Mobil, muitos motores com a Honda, suspensão com a Showa e Kayaba. Então, tudo isso me ajudou. E essa transição que você fala do negócio para outro, como comerciante, como atleta, a gente acaba sempre tendo o apoio e também a relação com a comunidade, seja com o cliente, seja com os fãs, com o meu torcedor, com meus funcionários da equipe, com os funcionários da empresa, com aquelas pessoas que moram na cidade e torciam por mim. Isso foi uma coisa que eu sempre falo isso, e eu acho que foi um dos meus grandes motivos de eu ir para a política. Era uma forma também de retribuir para a cidade tudo aquilo que ela também fez por mim enquanto comerciante, empreendedor, empresário da cidade, mas também como piloto, né? Quantos jundiaenses não saíam daqui e visitavam outros estados para ir atrás do Cristiano, torcer para ele? Então, eu sempre tive essa relação com as pessoas, e isso é bom, isso foi bom, e me ajudou também nesse momento, quando tive que decidir em algum momento parar de correr, que não faz muito tempo, que tem 3 anos, né? A pandemia, de 3 a 4 anos. E aí eu percebi que, poxa vida, eu acho que agora já vinha fazendo trabalhos voluntários, né? Enquanto instituição. Hoje eu sou vice-presidente do Clube Jundiaense, mas fui por 20 e tantos anos conselheiro lá no Clube Jundiaense, que são trabalhos voluntários. Fui já diretor social de lá, fui diretor de esporte de lá. Depois eu passei a ser secretário de esporte do município, fui secretário de desenvolvimento econômico. E essa vida de empresário, eu chegou uma hora que eu tem que retribuir para a cidade, né? E aí eu participei do meu primeiro processo eleitoral para vereador e ganhei. E aí estou cumprindo hoje meu 3º mandato já de vereador, sempre com as bandeiras do empreendedorismo, do esporte, da cultura, podendo ajudar a cidade dessa forma, que eu acho que também, enquanto eu tiver com esse gás, com essa vontade de achar que eu estou contribuindo com a cidade, eu continuo, né, nesse meu papel político. O dia que eu achar que eu não estou mais servindo para poder contribuir com a cidade, que já está na hora de renovar com outras pessoas, a gente abre espaço para um jovem entrar no meu lugar, e estou lá nas empresas, lá cuidando também do nosso patrimônio. Que bacana, cara, que história bacana e que, assim, superação, né, de tanto sai de um piloto, né, e vai para a política. Vamos falar um pouquinho de política agora. Você falou, né, eu acho que isso é muito legal, essa situação de querer retribuir, né, pô, as pessoas iam atrás de você, tinha um fã-clube e tal, e você se tornou vereador para servir as pessoas, para poder ajudar de alguma forma, né? Queria saber, assim, quando que bateu esse insight em você, que você falou assim, pô, foi algum amigo que falou, cara, por que você tem um perfil de ajudar a cidade e tal? Quando que bateu esse insight, você falou, pô, eu vou sair nessa eleição para ver se eu consigo ganhar, assim? Olha, Lu, é uma coisa assim, até difícil de eu falar, porque eu não sou muito de me. Eu sempre falei para meus amigos assim, eu não me projeto assim no meu futuro político, assim, qual é o próximo passo? Porque eu nunca carreguei a política como uma profissão, sempre achei que eu estou lá, passageiro, e vou ajudar como eu disse, enquanto eu puder ajudar, achar que eu estou ajudando, que eu estou contribuindo, que eu estou melhorando a vida das pessoas e das futuras gerações, eu continuo. Lá em 2013, eu já tinha sido candidato a vice-prefeito a um convite. E ali foi totalmente assim, despreparado, não despreparado no sentido de conhecimento técnico das coisas, mas despreparado assim emocionalmente para fazer parte de um processo eleitoral. Eu estava ainda competindo ainda. Isso foi em 2008. Eu fui vice, participei do processo como vice-prefeito. E naquela época nós faltou 600 votos para a gente ir para o segundo turno. Olha, foi muito próximo, né? Foi uma diferença muito pequena. E ali, naquele convite, falei, puxa vida, será que agora é o momento de eu poder retribuir para a cidade? E Deus falou, participe, mas eu percebi também que era uma participação para eu ter conhecimento da vida pública. Aquele momento foi importante para mim, para poder me relacionar com a cidade, não como lado de atleta mais, mas como lado de administrador. E entender mais a cidade, conhecer mais as comunidades, os bairros da cidade, os seus problemas.
as temáticas, que isso é muito importante para todo mundo que vai para a vida pública, precisa ter um conhecimento básico das temáticas da cidade, falar de saúde, segurança, mobilidade, esporte, educação, e tanto desenvolvimento econômico, né? Tudo aquilo que envolve essa estrutura de uma cidade. Então, aquele momento, para mim, foi uma baita de uma experiência. Por isso que eu acho que ali foi um despertar, um chamado de falar assim, um dia você vai ter que ser um agente público para você entender o que a cidade precisa dessa retribuição sua. E foi assim, participei dessa aí eu me afastei um pouco, porque eu estava ainda competindo. Em 2013, eu fui convocado para ser o secretário de esporte. Não tinha me envolvido na política já, desde 2000 tinha participado do processo, em 2007. Aí entrou o mandato, se não me engano, acho que era o Miguel Haddad, em 2008, ele fez o mandato dele. Aí teve o processo eleitoral, houve a mudança, o Pedro Bigardi ganhou a eleição em 2013, eu já não estava mais participando diretamente de processos eleitorais, por causa da competição ainda, mas ele me convocou para ser aí o secretário de esporte do município. E aí sim eu tive ali uma grande oportunidade de poder entender todas as modalidades. O Jundiaí tem mais de 43 modalidades esportivas, tem os Jogos Regionais, que é o sonho de todos os atletas da cidade poder um dia participar dos Jogos Regionais, dos Jogos Abertos, dos Jogos da Juventude, do Jogo do Idoso, que hoje é o 60 mais. Então, aí nasceu realmente o Cristiano, vamos falar, agente público, aquela pessoa que estava lá direcionada diretamente, ligada diretamente, então, à vida pública das pessoas através da Secretaria de Esporte. Foi um grande aprendizado para mim, porque ali eu saí um pouco do mundo privado, né? Eu já tinha as concessionárias Honda, são seis concessionárias Honda distribuídas na região metropolitana de Jundiaí, de mais de 200 funcionários, mais a empresa da família, e ali eu tive que começar a me desdobrar entre a vida privada e a pública, e aí consegui fazer com que a gente pudesse, então, ter mais conhecimento da vida pública e segue participando do primeiro processo eleitoral no final do mandato de esporte, de secretário. Eu participo pela primeira vez como um candidato a vereador e fui se eu não me engano, o mais votado do meu partido na época. E fiquei muito feliz por isso, porque as pessoas reconheceram o trabalho do político, né, do agente público, não mais do atleta, nem do empresário. E aí eu percebi que as pessoas já vinham conversar comigo e falaram, poxa, Cristiano, gostamos do seu trabalho e por isso nós estamos confiando no voto em você para que você pudesse, então, nos representar no Legislativo Municipal. E foi uma super surpresa eu poder ter sido eleito. Que bacana. Hoje você faz parte do... Você está conectado ao esporte hoje também? Ou já está numa outra situação? Eu acho que, assim, no esporte eu faço parte hoje da equipe Yamaha, né, IMS, então eu continuo lá junto com o Ayrton Valadares, chefiando a equipe, então a gente tem uma responsabilidade com a equipe. No legislativo, eu tenho diversas bandeiras que eu carrego, acho que assim, todas são super importantes, mas sempre tem aquela que você tem uma facilidade maior, né, de se aproximar pela relação. O esporte é uma delas, o empreendedorismo, eu acho que é uma bandeira que nós precisamos entender que ela é muito importante para o município, para os pequenos empreendedores. Então, essa é uma bandeira que eu carreguei nos últimos 4 anos, porque eu também fui secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, e foi um outro lado que eu aprendi demais e consegui criar políticas públicas, programa como o Jundiaí Empreendedora, que hoje é o maior sucesso na cidade, foi referência para o Brasil. Esse programa que tem 13 eixos importantes, e um desses eixos, que agora é o 14º eixo, que é a FENS, que é a nossa Feira do Empreendedor, Negócio e Serviço, que é uma política pública que fomenta os pequenos empreendedores. Então, nós pegamos na mão esses pequenos empreendedores, os MEIs, o ME, e ajudou, são mais de 3.000 empresas que já passaram na minha mão no programa para poder ajudá-los a desenvolver seus negócios, então fomentar a economia local. Então, essas duas bandeiras, o esporte e também o empreendedorismo, são duas bandeiras que eu carrego com muita força, porque eu sei o quanto ele pode transformar a vida das pessoas, né? O quanto eu posso transformar o sonho dessas pessoas, seja o do atleta ou de quem quer empreender, numa realidade, com política pública, não com assistencialismo, entende? Eu gosto um pouco de fugir do assistencialismo, porque as pessoas ficam dependentes disso. E o que eu acho que nós temos que fazer é criar políticas que dê um ambiente favorável para que ele desenvolva o seu negócio, para que ele possa
através do esporte, através do empreender, ele possa sozinho caminhar, né, e atingir os seus objetivos sem limite. Então, por isso que eu falo que o assistencialismo ele é importante em algum momento na vida de algumas pessoas que vivem em vulnerabilidade, mas se você dá condições para que ele possa desenvolver o seu negócio, seja pelo emprego ou pelo empreendedorismo, ele possa ter o caminho próprio, né? Então, ele precisa de um empurrão. As pessoas precisam de um apoio para que elas possam se desenvolver. E por isso que eu falo que o Júnior Empreendedora hoje, para mim, é o maior programa, sem dúvida nenhuma, de fomento ao emprego e de fomento à renda. Só para você ter uma ideia, o portal Júnior Empreendedora, em 2 anos, ele gerou mais de 20 mil empregos para as pessoas saírem empregadas, né? Ele surgiu tudo isso na pandemia, então foi uma criação minha lá na pandemia, junto com o meu time de trabalho, mas existe lá um esforço muito grande para entender o lado do privado, do lado das pessoas que buscam emprego, das pessoas que buscam empreender. E nós conseguimos através do programa. E eu queria fazer um convite aqui para todos que acompanham, né, o canal. Vai lá no Maxi Shop, no Piso G3 e conheça o programa. É tudo gratuito, não existe cobrança nem para nossas feiras, nem para o co-work, que foi o primeiro co-work público do município, que está lá à disposição para que os empreendedores, as pessoas que buscam emprego, se insiram no mercado de trabalho, que possam se conectar com outros empreendedores. É um ambiente muito legal, muito favorável e muito assim, tem uma condição de recebê-los que é impressionante. Que bacana, Cristiano. O que eu mais fico feliz assim é que, por exemplo, você foi empresário, aí você é atleta e exatamente os nichos que você pegou assim para cuidar, tipo, Jundiaí empreendedora, você é empresário, consegue colocar sua atuação. No esporte, pô, tudo que você já passou, que você já contou aqui para nós, você também consegue colocar a sua atuação ali. Queria te perguntar, seguindo essa do esporte, você acha que o que Jundiaí ainda, falando de Jundiaí, o que Jundiaí precisa avançar ainda em relação ao esporte, né? Assim, fomentos, não só, porque a gente vê futsal, a gente vê que tem um campeonato legal, futebol, a gente vê outras modalidades também, mas modalidades que não é tão conhecida, por exemplo, igual o rugby, igual um tênis, o que você acha que precisa melhorar? Acho que a primeira coisa que eu sempre acreditei na política é tudo aquilo que funciona, e é uma coisa que não é normal na política, toda vez que existem mudanças de governo, o próximo que assume sempre acaba com o que saiu, deixou. É natural você olhar para a política e olhar para os programas existentes, e quando muda o governo, as pessoas mudam também, interrompe programas que muitas vezes estavam dando certo. E, então, você vê, eu passei, faz 10 anos já, 10 não, 13 anos, que eu já fui secretário de esporte do município. E naquela época nós criamos alguns programas que, ao meu ver, ele atendia muito, se aproximava muito da comunidade. Tanto é que nós dobramos o número de atendimento na época. Olha que minha memória vai buscar lá atrás, eu não estou com a cabeça tão fresca assim para lembrar de tudo, mas eu vou te dizer que nós saímos de 75 mil atendimentos que a gente fazia nos centros esportivos para quase 150 mil. Então, nós dobramos o número de atendimentos. Quando eu falo nós dobramos, não é o Cristiano, é a equipe de trabalho, os educadores esportivos. Existia programas, nós criamos programas que pudessem valorizar essas atividades nos centros esportivos. Então, se eu promovo no centro esportivo uma atividade, automaticamente ele atrai pessoas. E quando atrai pessoas, eu estou fazendo com que o recurso dos impostos que as pessoas pagam, eles estão sendo revertidos em lazer, em esporte, dentro das áreas públicas. Então, por isso que nós conseguimos dobrar o atendimento. Além disso, o que eu tive como visão naquele período? Você disse das modalidades que eu chamo de menos tradicionais, né? Então, o tênis, se diziam que é um esporte elitizado. E eu provei, naquela época, eu fiz uma parceria com uma associação de tênis de Jundiaí, professor Ricardinho, professor Zezinho. Quem é do tênis sabe o que eu estou dizendo, né? Hoje eles estão lá no tênis clube, eles são professores, né? José Abreu e Ricardo Silva. Então, esses caras que representaram o Jundiaí em jogos regionais, ganharam tudo o que você imaginar, e Jundiaí tem outros profissionais excelentes no tênis. Nós fizemos uma parceria com eles e nós mostramos para eles que era possível jogar tênis, inclusive com uma panela.
O tênis que eu falo de iniciação. É isso que nós precisamos. Política pública é aquilo que você faz para dar acesso às pessoas às modalidades. Nós jogamos tênis, para você ter uma ideia, dentro de uma sala onde o prefeito estava na época para lançar o programa. Montei uma redinha pequena e joguei um tênis lá, mostrando que é possível você jogar tênis até onde nós estamos agora. Eu aqui no escritório do Bruno Brescancini, né? A Gibe Publicidade, estamos aqui hoje, prestou para nós toda a estrutura para poder estar falando com os seus internautas, viu, Lua? Então eu mostrei naquele período que era possível. Então, dentro disso, nós pegamos e ajudamos diversas modalidades através do programa que dava visibilidade para essas modalidades tradicionais. Por que eu queria dar visibilidade? Porque se eu der visibilidade, eu atraio novos interessados em praticar a modalidade. Então, lá entrou jiu-jitsu, entrou capoeira na época, entrou muay thai, boxe, futebol americano, através do rugby, da galera do Ocelos, que ajudou a gente em tudo. Aliás, são os atletas que até hoje, eles participam dos programas que eu faço no desenvolvimento econômico, por exemplo, na FENS, que é a nossa Feira do Empreendedor Negócio de Serviço, que acontece lá no Parque da Uva, são mais de 450 empresas por edição. Eles sempre têm um box lá, podendo motivar as crianças a aprenderem o que é o futebol americano. Então, eles fazem uma atividade com as crianças, todos os atletas vão lá uniformizados. Então, isso você cria ambientes que favorecem a modalidade. Então, o esporte de meios tradicionais, nós fomentamos muito nessa época. Por isso que nós dobramos o número de atendimento, por isso que nós conseguimos dar visibilidade. Agora, muda-se o governo, acaba-se o programa. E aí você me perguntou para mim, como é que está hoje? Hoje, a gente perde um pouco dessa visibilidade que a gente dava. Né? O poder público se afasta das pessoas que estão nessas modalidades, até pelas dificuldades que tem. E aqui não é uma crítica que eu estou fazendo ao governo A, B ou C. Estou fazendo uma crítica, uma política como um todo. Né? Porque se toda vez que trocasse o governo, o secretário atual sentasse com o secretário futuro e falasse assim, puxa, ó, esse programa eu fiz, esse não está legal, esse precisa de uma melhoria. Muda, ou para, ou faz, mas traz na hora que você vai fazer a transição de governo, acho que mais do que números, dados, é essa relação, acho tão importante que seja criada na política para que as pessoas que vão vir a ocupar esses cargos, que ela olhem, né, para o Júnior Empreendedor. Vamos dar exemplo, ela vai para o Júnior Empreendedora hoje. O que é bom? O que funciona? Eu tive lá, recentemente, no desenvolvimento econômico, lá no espaço do Júnior Empreendedora, foi criada, chama um programa dentro do Júnior Empreendedora, existe agora um eixo chamado Missão Empreendedora. E eu fui lá falar com a secretária adjunta, né, a Bruna Lazzarini, que hoje é a responsável do programa e do espaço lá na área do empreendedorismo. Eu falei, Bruna, me explica aí como que é. Cristiano, essa é a trilha do empreendedor que você criou lá atrás, só que nós modernizamos ela, atualizamos ela, criamos novas parcerias e ela continua sendo a trilha do empreendedor, porém que agora com um novo nome, com uma missão, chamada missão, porque nós vamos dar missão a cada empreendedor que fizer parte desse grupo de trabalho. E olha, tudo gratuito, tá, gente? Então, você vê, é uma coisa que mudou o nome, mas não tem problema, porque não fica aí o negócio da mudança, não. É que o que ficou é que a essência de pegar o empreendedor na mão e dar continuidade, capacitando, qualificando, criando ambientes favoráveis ao negócio dele, isso já me deixa feliz, porque você vê que é uma continuidade, né? Está fazendo com que as políticas não parem, sejam interrompidas e continuem, mesmo com nome diferente. Eu acho que isso é o mais importante, aquilo que você falou, né? Geralmente, quando a gente vê isso em várias esferas, né? Tanto governo como municipal, acaba com tudo, enfim, deveria seguir o que é bom e ajustar aquilo que não está funcionando, né? Cristiano, você vai sair para deputado estadual ou federal? Eu tive um convite agora recentemente, faz bem pouco tempo mesmo, até fica um pouco em cima, já está próximo das eleições, né? Nós estamos falando que as eleições vão acontecer, inicia a campanha já em agosto, no dia 15 de agosto, e nós aqui ainda já em junho, né? Mas eu recebi um convite do Partido Progressista para que eu pudesse me colocar à disposição como pré-candidato a deputado federal. Eu coloquei meu nome à disposição, falei que estaria junto com o grupo se precisasse de um nome. Eu acho que Jundiaí precisa de representantes, mais do que um representante, precisa de gente mais com cabeça mais aberta. Jundiaí precisa
voltar a ser representativo junto à Câmara Federal, junto à Assembleia Legislativa. A nossa região ela precisa ter essa representatividade. E aí eu recebi esse convite recentemente, coloquei à disposição, lógico que tudo isso é definido nas convenções em julho, mas eu fico dizer que eu estou muito pronto para novos desafios, né? Eu fiquei sempre, a minha vida sempre foi movida por desafios. Talvez é por isso que eu fui para o esporte radical, talvez é por isso que quando eu estava na empresa, eu trabalhava no chão da fábrica ali mesmo, junto com a galera lá, montando pneus, desmontando, alinhando, balanceando, porque eu sou movido de desafios, né? E assim foi no esporte, e assim foi no desenvolvimento econômico. E agora essa oportunidade de poder colocar o nome à disposição, tenho trabalhado assim, levando um pouco o nome para a região, para a gente poder acionar as pessoas, né, que ainda estão começando a entender que vai vir um processo e da importância, né? Eu tenho falado, votem em candidatos da nossa região, não votem em candidatos de fora, porque Jundiaí e região perde muito. Não é só questão do recurso, perde representatividade. Isso é a pior coisa que pode acontecer para a nossa região, é a gente não ter mais representatividade junto aonde define o orçamento, seja do Estado ou seja da União. Porque Jundiaí não consegue mais, a região nossa não suporta mais ocupar do seu orçamento municipal aquela obrigatoriedade que deveria ser do Estado e da União. Então, o Jundiaí tira dos cofres para pagar a conta que é do Estado e da União, sendo que a maior parte da arrecadação da nossa região vai para Brasília, não fica para os municípios aqui, né? A gente fica com uma pequena parte. Isso é muito ruim, porque a gente não consegue desenvolver políticas públicas para ajudar a sociedade a crescer, se desenvolver, até se cuidar, porque a gente sabe que hoje o maior problema da nossa região é a saúde pública, né? E agora a segurança pública também. Cristiano, maravilha. A gente está se encaminhando para o final aqui. A gente precisa de umas 3 horas para falar de toda a carreira, de tudo, que é assunto para caramba. Mas para a gente se encaminhando para o final aqui, eu queria saber qual que é a sua expectativa com a seleção brasileira, se você gosta de Copa do Mundo, como que a Copa do Mundo, já que você está nos bastidores da política aqui em Jundiaí, como que está mexendo com o Jundiaí? E o que você acha da nossa seleção? Se o Neymar vai ser protagonista? Dá uma pincelada aí para nós aí sobre Copa do Mundo e a seleção brasileira. Bom, eu acho que a forma de eu ver a Copa do Mundo deve ser 90% dos brasileiros. Todo mundo ficou muito afastado. Eu não vejo mais aquele brilho, né, que dava no brasileiro de falar de Copa do Mundo. Eu não vejo mais o brasileiro vestindo a camisa. Não vejo mais o brasileiro, principalmente as crianças, pintando as ruas, calçadas, bandeirinhas, em festa, né? A gente sempre teve como Copa do Mundo uma festa popular, onde as pessoas pudessem, então, a comemorar realmente a chegada da Copa do Mundo. Claro, eu sou corintiano, eu torço para o Paulista, que são os dois times que eu sempre torci muito. O Paulista nós ajudamos muito, né, como patrocínio, como conselheiro que fui, como apaixonado pelo estádio e pelas pessoas que lá estão, né, sempre trilhando lá a diretoria. Já o Corinthians é aquele sofrimento, né? Então a Copa do Mundo para nós é sempre sofrimento. E eu aprendi a sofrer já com o Corinthians, já aprendi a sofrer com o Paulista. Então eu tenho esse lado de desafio, né? De como a gente pode realmente torcer. Claro, né? O Jundiaí está dentro do cenário de promover ambientes que venham a favorecer como é que fala? Ambientes que o centro da cidade, por exemplo, vai ser tomado por telões para poder provocar lá o interesse do torcedor e ir para lá para ele possa como é que fala, ficar num espaço público torcendo para um time do Brasil. E eu espero que todo mundo torça com muita assim com a paixão mesmo do brasileiro, né? A gente sabe que o brasileiro é apaixonado por futebol ainda. Por mais que a gente está distante agora nessa preparação, todo mundo quer ver a seleção, né? A gente sabe que o Neymar é um cara que todo mundo quer lá dentro, sabe? Mas no fundo a gente fala que não. Mas é porque a gente sabe também que a qualidade do time já não é aquela qualidade do Ronaldo Gaúcho, do Ronaldo Fenômeno, do Rivaldo, do Kaká, e tanto do Roberto Carlos, e tantos outros que já passaram por lá e deram tanto brilho para nós. Eu estou falando de uma geração mais nova porque é o que eu lembro, né? Eu vivi a Copa de 82, ainda tenho memória de 86,
mas a gente sabe que não é mais esse público. E o futebol mundial mudou tanto, né, que a gente tem hoje times que você considera muito pequenininho, mas esses atletas estão tudo na Europa jogando, né? Então o Brasil vai ter um desafio grande de falar Marrocos. Quem é Marrocos? Marrocos é um time que vai dar muito trabalho, porque todos os atletas de Marrocos estão na Europa jogando. Então a qualidade do futebol americano, do futebol mundial, ele subiu tanto que se nivelou muito facilmente com o Brasil. E o Brasil não consegue ter aquela união, né? Então acho que é um reflexo do nosso país, é um reflexo da sociedade hoje, e os nossos atletas não valorizam mais como valorizavam no passado estar representando a seleção na Copa do Mundo. O Neymar é a nossa figura, eu acho que tem uma imagem muito importante, ele vai ser muito importante, e se ele colocar na cabeça que é a última Copa dele, e que ele pode sim ser o grande diferencial da nossa seleção, como todos nós brasileiros, vamos torcer e vamos ter esperança que nós vamos ter bons resultados na Copa, e tenho certeza que o brasileiro vai comemorar como nunca, né? Maravilha, é verdade. Vamos torcer, vamos sofrer, também sou corintiano, estamos acostumados a sofrer, e vamos torcer pelo Brasil. Cristiano, já quero te agradecer, muito obrigado mais uma vez por esse espacinho para conversar aqui com a gente no Giro Copa. A gente está no 4º episódio aqui. Cada episódio eu fico mais feliz porque eu conheço a história das pessoas, conheço ali os bastidores, a gente consegue passar uma outra visão. A ideia desse canal é falar também sobre Copa do Mundo, que a gente aborda, mas é falar sobre atleta no geral, dar esse espaço para a galera, dar espaço para a galera da região, também aqui nossa, que a gente sabe que tem muita gente, né? E já te agradecendo, queria que você falasse aonde o pessoal te encontra, suas redes, como que faz para falar com você, como que faz para querer, às vezes, saber um pouquinho mais de motocross, enfim, dá uma pincelada para nós aí, como o pessoal te acha aí. Vamos lá, eu acho que hoje a maior ferramenta de comunicação, né, além do WhatsApp, é o nosso canal do Instagram, que é o @Cristiano Lopes e o numeral 26. O 26 é porque foi o número de corrida meu durante toda a minha carreira, alguns anos que eu tive que tirar por algumas mudanças da Confederação Brasileira, mas o 26 hoje é até meu apelido, viu, Luan? Se as pessoas me chamam de 26 é natural, tá? Então não estranhe, né, que a pessoa me chama com 26 é por causa do número da corrida. Então, meu @Cristiano Lopes 26, lá tem meu WhatsApp, lá tem nosso e-mail, nossa página das redes Facebook, Twitter, enfim, tem tudo lá, o nosso site, na bio tem todas as informações. E eu queria também, viu, Luan, te agradecer aqui por esse convite, e dizer que é muito importante que a gente possa, né, levar as mensagens para as pessoas através dos canais, principalmente esses que estão mais voltados ao esporte, que a minha vida mistura com empresa, com a política e com o esporte, mas quanto mais a gente conseguir promover todas essas, vamos falar de temas, né, é importante que a gente vai levando para a sociedade. Então, a sua iniciativa ela é importante, eu valorizo, por isso que eu fiz questão de participar com você, porque eu sei o quanto isso pode fazer diferença na vida das pessoas com uma mensagem, com uma ideia, com uma sugestão, né? E abrindo portas também que as pessoas podem mais conhecer o Cristiano, né? Hoje eu sou um agente público, então pode mandar as demandas para mim, então você abriu espaço também para que as pessoas me conheçam e que possam também reivindicar melhorias para os seus bairros, para as regiões, para as cidades, né? E contribuir também com a construção das políticas públicas para o nosso Brasil, né? Maravilha. Obrigado a todo mundo. Obrigado ao Bruno aí também, que conversou com a gente, você deu espaço. Obrigado aí a toda a galera que também falou comigo, seus assessores, tá? Agradeço de coração aqui o Giro Copa, todo mundo aqui agradece vocês. Obrigado por esse tempo. E qualquer hora a gente marca alguma outra conversa aí para a gente falar mais um pouquinho da sua carreira, de futebol, de muito mais coisa. Te agradeço de coração. Sucesso aí na pré-campanha, no seu trabalho. E muito obrigado, Cristiano. Sucesso. Obrigado. Um abraço a todos. Até mais. Obrigado.